bem-vindos ao nosso canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Vamos iniciar em breve mais uma assistência espiritual aos animais. Busquem um local tranquilo e em harmonia. Nós também orientamos que deixem um recipiente com água próximo para que ela seja fluidificada posteriormente. Durante esses instantes, procuremos manter o nosso pensamento em Jesus, o nosso Mestre, e a nossa mente tranquila. Olá a todos e todas, que a luz do nosso Mestre Jesus nos ilumine e envolva hoje e sempre. Sejam bem-vindos à assistência espiritual aos animais realizada pelo CEF, Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga de São Paulo. Meu nome é Alberto, sou voluntário do CEF e agradeço a você que sempre nos acompanha aí através das redes sociais, congregando aí com a sua fé, com a sua energia, conosco aí dentro desse contexto de reflexão e de aprendizado. Antes da gente iniciar a nossa preleção e a nossa reflexão, eu sempre lembro a todos para reservarem aquela garrafinha com água, um recipientezinho com água, para você, para o seu petzinho amigo, para que essa água possa ser, ao final, magnetizada e levar aí os melhores fluidos a todos. Então, nós vamos nos preparando agora para a nossa elevação, para a nossa preparação espiritual, para que possamos receber aí todo esse aprendizado com muito equilíbrio, com muita harmonia e serenidade. Vamos fechando os nossos olhos, vamos respirando profundamente, calmamente, vamos nos desligando das preocupações, nos desligando de todo qualquer sentimento menos feliz, das perturbações do dia. Vamos buscando apenas a nossa paz interior e essa paz que nos envolve nesse momento. Vamos fazendo a nossa conexão com o nosso anjo guardião, nosso mentor espiritual, aquele que está conosco em todos os momentos, desde o momento da nossa reencarnação aqui nesse planeta, nos orientando, nos auxiliando, nos inspirando ao melhor. Fazemos a nossa conexão também com Francisco de Assis e seus trabalhadores, protetor dos animais. Nos ligamos agora a Maria de Nazaré, Maria que é a nossa mãezinha espiritual, ela que intercede por todos nós, nos nossos momentos de aflição, de necessidade. Vamos pedindo a ela que nos acalente o coração, nos dando força, esperança, serenidade. Pedimos a Maria que nos conduza até seu Filho Jesus, e perante Jesus, nosso Mestre, nosso irmão, pedimos que este esteja conosco nesse momento, que através da sua energia, da sua luz, reacenda em nós a fé e a esperança, e que possamos receber tudo aquilo que nós mais necessitamos nesse momento. E como Jesus Cristo mesmo disse que ninguém chega ao Pai senão através dele,
nós vamos de mãos dadas com Ele ao encontro de Deus, onde de joelhos espiritualmente nós fazemos a prece que Jesus nos ensinou e que nos une a todos como irmãos em um único Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos de todo mal. E dessa forma nós pedimos a Jesus e a Deus permissão para dar início à nossa assistência espiritual de hoje. Muito bem, como é de costume, muitos de vocês que já nos acompanham há bastante tempo sabem, toda semana nós temos um tema, né? Apresentamos um tema que tem como objetivo nos levar à reflexão, né? Refletir sobre a vida, sobre as nossas dificuldades do dia a dia, as nossas atitudes. Com que objetivo? O objetivo de trazer para a gente uma leveza maior nessa caminhada, uma vida que nem sempre é muito fácil, mas que com um pouco de aprendizado, com um pouco de calma e serenidade, a gente consegue levar de uma forma mais equilibrada. E o tema dessa semana é Jesus, mestre do perdão e do amor. Embora vocês não vejam esse tema literalmente descrito no Evangelho segundo o Espiritismo, mas nós temos no capítulo 10 do Evangelho inúmeras passagens que deixam bem claras os exemplos de amor, os exemplos de caridade, de perdão que o nosso Mestre Jesus nos deixou. E dentro desse capítulo, né, nós temos os itens de 1 a 4, que diz que nós devemos perdoar para que Deus nos perdoe. E também nos itens 14 e 15, espíritos amigos nos orientam com relação ao perdão das ofensas. Então vejam que todas essas passagens, elas nos levam a refletir sobre a necessidade e a importância do perdão. Nesse esforço de compreender aquele familiar mais difícil, aquele colega de trabalho que a gente não se dá muito bem, as relações, né, familiares e interpessoais, né? Por quê? Que é importante a gente pensar no perdão e pensar em como a gente lida com essas questões. Em algum momento, nós também vamos necessitar de compreensão. Esse é o sentido do perdão. Perdoar porque todos nós, de uma maneira ou de outra, em algum momento, também vamos precisar desse perdão. No nosso processo de reforma íntima, perdoar talvez seja a tarefa mais complicada, mais difícil. Justamente porque ela vai de encontro a vários problemas, vários defeitos, vamos dizer assim, que nós carregamos, que a humanidade carrega, né? E um deles é o nosso egoísmo. Então, quando a gente exercita o nosso perdão em relação a um irmão, a gente também está ali batalhando, brigando contra o nosso próprio egoísmo, contra defeitos como orgulho, egoísmo, vaidade, tudo isso que sempre nos puxa para baixo, nos traz coisas infelizes, momentos infelizes. Então, essa questão do perdão, ela é muito importante porque ela anda paralela com a lei do amor. Essa lei do amor e o perdão,
eles não conseguem andar separados. Para que a gente possa perdoar, a gente tem que ter amor no coração. E essa questão, quando a gente fala da questão do perdão, é importante também a gente lembrar que a gente tem que ter em mente que existem algumas nuances de compreensão que são importantes quando a gente fala de perdão. Até para que a gente evite algumas interpretações que nem sempre são interpretações corretas, né, sobre esse passo importante que é perdoar. Né? Por exemplo, quando a gente interpreta que perdoar, eu prefiro não perdoar, porque se eu perdoar significa que eu estou desculpando o crime ou o erro do outro, e que por conta disso essa pessoa não merece uma correção. Isso não é uma verdade. É muito comum também a gente acabar interpretando de forma equivocada ao achar que quando a gente perdoa, a gente está sendo conivente com o erro alheio. Isso também é um equívoco. Um outro aspecto importante que a gente tem que levar em conta quando a gente fala a respeito do perdão, que é o esquecimento daquela falta, o esquecimento da agressão, o esquecimento daquela falha. Realmente, quem sofre, quem é agredido, quem sofre um crime, uma agressão, sabe o quanto que isso dói, sabe o quanto que isso impacta. Né? Muitas vezes não impacta só, né? Quando a gente fala de agressão, muitas vezes esse impacto não é nem tanto só no corpo, mas ele chega até a alma. Então, a dor, ela vai muito além. E o esquecimento, fazendo parte do perdão, né, ele é importante. Só que não necessariamente o perdão e o esquecimento vão acontecer ao mesmo tempo. Como é que a gente pode entender isso daí? Quando a gente fala de perdão, eu te perdoo, eu perdoo alguém, é um sentimento. Eu estou sentindo aquilo. Agora, esquecer uma agressão física, por exemplo, nem sempre vai acontecer junto com esse sentimento, o que é muito natural, porque isso faz parte de uma questão até física do nosso corpo, né? E de memória também. Né? Perdoar é sentir, é dizer, está tudo bem, eu te perdoo e está tudo bem. Mas muitas vezes, aquela agressão, aquela falta, aquela falha que a pessoa teve conosco, nos causa, como a gente já falou, um impacto muito grande, tanto fisicamente quanto espiritualmente. E isso daí vai demorar um pouquinho mais para a gente poder se libertar. Então, o perdão é o ato onde nós não vamos devolver para o nosso irmão, né? Nós não vamos revidar aquele golpe, aquela agressão, aquela atitude que nos atingiu. O perdão verdadeiro, ele vai, logicamente, requerer esse sentimento, mas também vai requerer o esquecimento emocional do fato. A gente já viu que essas duas coisas não funcionam, nem sempre vão acontecer ao mesmo tempo. Porque a gente pode até lembrar desse fato, a gente pode perdoar e ainda ter aquela memória da situação que aconteceu. E isso muitas vezes vai nos trazer sensações que nem sempre são muito agradáveis. A gente pode até lembrar desses atos, dessas agressões, mas a gente precisa lembrar delas como um meio de aprendizado, sem que isso possa gerar qualquer tipo de ressentimento em relação ao sentimento que a gente teve de perdoar a pessoa. Agora, olha que interessante, né? A língua portuguesa nos ajuda até a entender um pouco disso que a gente acabou de falar,
que é o ressentimento, né? Quando a gente fala de ressentimento, ressentimento significa o quê? Ressentir, ou seja, sentir novamente uma emoção, uma sensação, uma tristeza. Então é isso que a gente não pode permitir que aconteça quando a gente realmente se predispõe e assume que estamos perdoando alguém. À medida que a gente vai nos desfazendo dessas sensações, que a gente perdoa de fato através do nosso sentimento, quando a gente não cultiva mais a raiva, não se ressente mais, quando a gente não tem mais aquela aversão àquela pessoa que nos ofendeu, que nos magoou. Então, essas memórias, essas sensações físicas, essas memórias, elas vão o quê? Naturalmente se desfazendo. E aí sim a gente vai conseguir, de fato, chegar no perdão pleno, onde a gente realmente sente o perdão, entrega para a pessoa o perdão, mas também sente aquela leveza de que o que aconteceu já foi, não interessa mais. Falar é muito fácil. Por isso que a gente sempre diz, né? Talvez o perdão seja realmente uma das tarefas aí dentro da nossa necessidade de evolução espiritual que realmente nos exija muito, porque isso mexe com muitas questões. Mexe com o nosso egoísmo, com a nossa vaidade, com o nosso orgulho, enfim, mexe com muitos sentimentos, com muitos defeitos que a gente ainda carrega. Agora, será que tem alguma fórmula que a gente possa usar aí para nos auxiliar a aprender a perdoar e chegar a esse perdão pleno? Não. O perdão, ele é um processo onde cada um vai ter que encontrar por si mesmo o caminho para perdoar. Perdoar, ele é uma ação muito individual, muito própria de cada um. Então não adianta esperar que a mãe vai fazer isso, a esposa, o marido, o centro espírita, o terreiro, o padre, enfim. Ninguém pode fazer isso. Quem perdoa é a pessoa. E ela tem que mudar esse sentimento, obliterar esses defeitos, o orgulho. Não existe fórmula para isso, realmente. Mas existem exemplos. E que melhores exemplos que os exemplos do nosso Mestre Jesus. Eu costumo dizer que nos momentos que a gente tiver aquela dúvida de como que a gente vai agir, né, numa situação, às vezes, de conflito, de agressão, você pensa, caramba, como é que eu faço? O que que eu faço agora? Pensa como Jesus reagiria naquela situação. Isso, com certeza, vai te dar a resposta e o caminho para você agir e saber como perdoar. Jesus Cristo não deixou livros, ele não escreveu livros, não escreveu evangelhos, não escreveu bíblias, mas ele deixou exemplos, exemplos de perdão, exemplos de caridade, de amor. Ele passou pouquíssimo tempo aqui conosco, há mais de 2000 anos atrás, e todos esses ensinamentos, todos esses exemplos que ele deixou, perduram até hoje, servindo de base aí para a nossa conduta moral. Então nós temos sempre que buscar espelhar Jesus nas nossas atitudes, para que a gente realmente possa alcançar essa plenitude do perdão e do verdadeiro amor. Só para a gente finalizar, eu vou ler um trecho aqui das palavras de Jesus que estão no Evangelho de Mateus, que diz o seguinte: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz
o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça e não sejais metido em prisão. Digo-vos, em verdade, que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitil. Isso está em Mateus, no capítulo 5, versículo 25 e 26. Então, isso fica a nossa reflexão de hoje, para que a gente possa refletir sobre as nossas atitudes, refletir em quantas vezes a gente já perdoou, quantas vezes a gente já foi agredido, quantas vezes a gente olhou e falou, tá tudo bem, você errou, eu também erro. Você não é perfeito e eu também não sou. Quantas vezes a gente fez isso hoje? Quantas vezes a gente buscou essa brandura, essa capacidade de misericórdia com aqueles que erram tanto quanto nós erramos? Quantas vezes? Tudo isso para quê? Para que a gente possa realmente aproveitar o nosso tempo aqui. Tempo para perdoar, para pedir perdão. Pedir perdão para aqueles que nos ofenderam, nos agrediram. Enquanto ainda tem tempo, vamos lembrar mais uma vez das palavras de Jesus no Evangelho de Mateus. Enquanto ainda tem tempo. Lembrar do Pai Nosso, a gente acabou de fazer uma oração do Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores. Isso não podem ser apenas palavras de uma oração dita mecanicamente. Isso precisa ser ação. Nós vamos seguindo assim na nossa harmonia, na nossa paz, nesse momento de aprendizado. Vamos nos preparando agora para receber a assistência espiritual, mentalizando nossas necessidades nesse momento. Vamos mentalizando aquilo que viemos buscar hoje, né? Aquilo que os nossos pets também necessitam nessa hora. Vamos fechando os nossos olhos, mais uma vez buscando a nossa paz, essa atmosfera de luz, de equilíbrio que nos envolve. Vamos respirando profundamente. Jesus vai, nesse momento, adentrando as nossas casas, o ambiente onde nós estamos. Ele vai iluminando a tudo e a todos. A sua luz vai espargindo amor, equilíbrio, vai promovendo uma limpeza nos nossos ambientes, retirando as tristezas, energias menos felizes, retirando miasmas, mágoas, a solidão, toda energia negativa. Ele vai se aproximando de nós nesse momento, vai estendendo suas mãos sobre as nossas cabeças, vai derramando a sua energia, a sua luz, que vai percorrendo o nosso corpo, higienizando, limpando, curando células, vai fortalecendo o nosso corpo físico, o nosso espírito, vai se iluminando, vai impregnando a nossa alma de muita fé, de muita luz, de muita paz. Nesse momento, a equipe de voluntários do CEF, reunidos virtualmente, vão dirigindo as suas energias, seu magnetismo a todos nós que acompanhamos essa transmissão, desejando a todos que, tanto humanos quanto animais, que possamos alcançar tudo aquilo que nós necessitamos. Nós vamos sentindo essas energias, vamos respirando profundamente, vamos
tal como absorvendo esse medicamento que nos envolve, essa luz de cura, de auxílio, de esclarecimento. E nós vamos, agora fortalecidos, vamos direcionando as nossas mãos para a água à nossa frente. Vamos mentalizando que nelas são projetadas o lenitivo, as energias necessárias, o medicamento necessário para o nosso fortalecimento, para o alívio de dores, para o esclarecimento das nossas dúvidas, para a nossa saúde, nosso equilíbrio e também os nossos irmãozinhos menores, nossos pets. Nós vamos recebendo essas boas energias e com muita gratidão no coração, gratidão a Deus por nos permitir receber tanta, tanto aprendizado, tão boas energias. Nós vamos agradecendo a Deus em forma de vibrações por tudo que a gente recebeu hoje. Vibrações que são é um momento em que nós temos a condição de emitir boas energias, de emitir luz, boas vibrações de auxílio, de cura. É o nosso momento em que podemos doar e fazer a caridade que Jesus tanto pregou. Nós vamos vibrando pelo nosso planeta Terra, vibrando pelos países que hoje se encontram em conflitos, em guerras, em crises humanitárias. Vibramos pelos profissionais que trabalham nos hospitais, nos postos de saúde, profissionais em todos os níveis, em todas as áreas de atuação, para que sejam fortalecidos no enfrentamento da luta diária pela vida dos seus irmãos pacientes. Vibremos também por todos aqueles irmãos que sabemos, nesse momento, acometidos por alguma doença, por alguma necessidade, que recebam agora essas boas vibrações, vibrações de saúde, de cura, de alívio das dores, de paciência, de resiliência. Vamos vibrando também pelos animaizinhos abandonados nas ruas, para aqueles que sofrem maus tratos de seus tutores, que são ignorados nas suas necessidades. Vamos vibrando pela fauna e pela flora desse planeta, pelas águas, pelos rios, pelos mares. Vamos vibrando pelo nosso país, o Brasil, pelos nossos governantes, nossos dirigentes, que sempre trabalhem em prol da justiça, da igualdade, do respeito, voltados para o trabalho pelo bem comum, pelo povo, com tolerância, com diálogo pacífico. Vamos vibrando pelas nossas famílias, pelos nossos pets, por aqueles queridos amigos que necessitam de muito socorro nesse momento. E assim, agradecidos a Jesus e a Deus por essa oportunidade do exercício da caridade, de poder dar e receber tanto amor, nós vamos agradecendo
por essa oportunidade, agradecendo por esses momentos de crescimento espiritual. E vamos também agradecendo a todos vocês, mais uma vez, que sempre nos acompanham, que tenhamos uma semana com muita paciência, com muito equilíbrio, buscando no perdão a paz e o elemento de crescimento para que a gente possa seguir adiante. Muito obrigado a todos, uma ótima semana, graças a Deus.